Olá, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, Márcia. É um grande prazer estar com vocês, né, da CIL, né, uma associação, tá certo, que tem uma relevância muito grande aí, não só no Paraná, né, em Londrina, Paraná, como no Brasil. E estou muito, como é que se diz, feliz de estar participando dessa conversa, tá? Acho que vai ser uma conversa interessante e vamos em frente aí. Que bom. Eu gostaria de lembrar que nós estaremos com o chat aberto para que você possa participar conosco, mandar as suas dúvidas, fazer as suas perguntas e nós estaremos, então, respondendo ao vivo daqui do estúdio ACIL e o Elias respondendo do estúdio em São Paulo. Que maravilha a tecnologia, não é mesmo, Elias? Olha, ela nos possibilita levar conhecimento de ponta para as pessoas em todo o Brasil, em todo o mundo, sem deslocamentos. Não é maravilhoso tudo isso? É fantástico, né? Isso aí você democratiza a informação, a participação e viabiliza que mais pessoas tenham acesso e participação, né, nos eventos e no debate, em geral, de vários temas que são relevantes a todos, né? Perfeito, maravilha. Então, agora, Elias, eu gostaria de pedir que o nosso pessoal lançasse para a gente um vídeo da Associação Nacional de Birôs de Crédito. Fica com a gente, vai ser demais. É isso aí. O dinheiro faz o mundo girar. E muitas engrenagens estão envolvidas nesse giro. Uma delas são os birôs de crédito, que fazem a ponte entre quem quer comprar a crédito e quem vende produtos e serviços. Algumas pessoas relacionam o birô a nomes negativados ou compras adiadas. Mas isso não é verdade. O que a maioria não sabe é que os birôs são fundamentais para o desenvolvimento da economia através do crédito. Vamos ver como funciona? Essa é a Júlia, e o sonho dela, comprar um carro. Para a Júlia, como para milhares de brasileiros, esse tipo de compra exige algum recurso, e neste caso, o recurso é o crédito. Para ter acesso às melhores opções de crédito, Júlia pode até não saber, mas recebe a ajuda dos birôs de crédito. Os birôs são empresas de alta tecnologia, que analisam dados históricos de crédito, relacionam análises e geram estudos precisos sobre o comportamento de crédito de pessoas e empresas. Os birôs são grandes facilitadores da economia, pois trazem transparência entre credor e tomador de crédito. Quanto mais transparência, melhores são as relações de crédito, menor será a inadimplência e a economia só tem a ganhar. Com informações relevantes e transparência sobre a saúde financeira, todos os sonhos são possíveis. Mas o que é saúde financeira? Pense comigo. Pedro Afonso ganha R$20.000 por mês e quer financiar um carro com parcelas de R$2.000. Dona Jacira ganha R$3.000 e quer financiar uma geladeira por R$600 por mês. Sabe onde os birôs entram? Eles mostram à concessionária de veículos ou à loja de eletrodomésticos o comportamento de crédito do Pedro Afonso e da Dona Jacira. E com isso ajudam ambas as partes a tomar a melhor decisão sobre as condições do crédito oferecido e contratado. É fácil perceber qual dos dois está mais sólido financeiramente. O birô de crédito
faz com que o histórico de crédito de uma pessoa fique mais visível para o mercado e, assim, propostas de financiamentos a melhores condições serão feitas. Para o Birô, não importa quanto a pessoa tem de renda, e sim seu comportamento de crédito. O importante é ter informações de crédito atualizadas, corretas e de qualidade, para gerar boas análises e tornar a relação de crédito mais justa. Outra forma para conhecer melhor as atividades dos birôs de crédito é buscar pelas diversas opções de produtos e iniciativas em educação financeira que eles oferecem. Isso tudo vai ajudar você a usar seu histórico de crédito a seu favor, fazendo a economia girar e seus sonhos acontecerem. E tem muito mais. Até a próxima! Que maravilha! Elias, nós sabemos que hoje existem aproximadamente 20 milhões de pessoas ainda fora do cadastro positivo e aproximadamente 3 milhões de empresas que ainda não aderiram. Essa é uma questão cultural? Olha, o programa é novo, né? O Cadastro Positivo é um programa que tem 2 anos, tá certo? É uma cultura nova, nós temos cerca de 30 anos operando no negativo, e com isso existe a cultura de olhar sempre se a pessoa está negativada. E o Cadastro Positivo trouxe uma nova visão, uma visão de você ver o comportamento do crédito. Então, com isso se vê qual é realmente o valor do crédito tomado, quais são os compromissos e como é que o tomador de crédito ele se porta com relação aos compromissos de crédito. Então, com isso, se tem uma avaliação muito mais precisa do que pontualmente uma negativação. A negativação, em princípio, ela chega, né, como um fator pontual. Às vezes, a pessoa alugou um apartamento e deixou uma conta de luz no nome, não trocou, a pessoa não pagou e acabou sendo negativado, mas esse não é o comportamento dele. Então, com isso, o positivo trouxe realmente uma visão mais equilibrada e mais justa de se avaliar, não olhando o negativo, que é uma fotografia, mas olhando o positivo, que seria o filme, tá? Então, é realmente algo novo, é uma cultura que a gente tem difundido bastante, e esse é um evento típico que o setor se preocupa em difundir e explicar, tirar dúvidas e mostrar os benefícios do cadastro positivo para que não só as pessoas físicas, mas também as pessoas jurídicas se beneficiem do novo programa, tá? Entendi. Então, nós podemos concluir que a mentalidade vem se transformando, ou seja, melhor crédito, melhores taxas para quem tem um melhor score. Ou seja, quem tem uma condição de pagamento mais assertiva, o bom pagador terá melhores benefícios a partir do cadastro positivo. O mercado passa a olhar diferentemente de até então, não aquele que deixa de efetuar os seus pagamentos, e sim melhorando a condição de compra e venda para o bom pagador. É isso, Elias? Perfeitamente. Porque, por exemplo, vamos pegar um exemplo, né? Você vai numa loja e a pessoa vai lá e só usa o negativo. Vai lá, você tem uma negativação que você deixou de pagar uma conta de água, por exemplo, tá? Aí ele não tem o positivo. Então ele olha lá e fala, puxa, essa pessoa está devendo, então eu sei que ela deve. Aí, de repente, puxa o cadastro positivo, tá certo? E aí vê uma nota geralmente, que né, o pessoal chama também de score, ela vai de 0 a 1000. Então, quanto mais alta a nota, melhora o comportamento. É como se fosse um boletim, tá certo? Então, a pessoa puxa lá e fala, olha, essa pessoa tem 850 de nota de crédito de score. Puxa vida, se eu olhar só o negativo, eu falo, eu não dou crédito. Se eu olhar que ele tem 850, puxa vida, ele é um bom pagador. Aconteceu algum problema aqui, né? Um acidente, né? Uma conta que não caiu, um valor que talvez está em disputa com o próprio banco. Então, o 850 dá aquele conforto e fala, olha só, isso aqui é algo pontual, mas o comportamento ao longo de 5, 10 ou 15 anos
essa pessoa merece uma nota de 850, por exemplo. Muito bem. Elias, eu sei que você é um homem de visão de mundo, que já morou fora do Brasil, morou nos Estados Unidos, e entende bem essa dinâmica nos outros países, né? Fora do Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo, que foi um país que você residiu, isso já é cultura? O cadastro positivo já é uma cultura do americano? Olha, Márcio, essa é uma boa pergunta. O cadastro positivo lá tem mais de 30 anos, tá certo? E essa é uma cultura que as pessoas zelam muito pela nota de crédito, porque é a reputação dela. Então, com isso, se ela tem uma nota de crédito de 700 e passou uns 2 anos, ela chegou a 870, ela vai voltar para o banco que fez o financiamento da casa dela e falar: olha só, minha nota melhorou, vamos renegociar agora a taxa de juros? Porque aí o banco vai falar: bom, deixa eu ver, porque se não fizer isso, ele vai no outro banco, vai pagar mais barato e eu vou perder essa linha de crédito. Né? Esse é um dos exemplos. O outro exemplo eu posso dar pessoalmente. Morando nos Estados Unidos, eu comprei um carro, tá certo? Custava $40 mil o carro, e aí me foi perguntar, como é que você vai fazer? Eu falei: olha, eu vou pagar 50%, e 50%, os $20 mil, eu quero financiar. Quanto tempo? Falei: 48 meses, tá certo? Aí ele falou: você vai dar o carro em garantia ou não? Não, vou dar o carro em garantia. Falei: então tá bom, então melhorou as condições. Aí minha nota era cerca de 850, 870, né? Eu tinha minha nota. Aí cheguei lá e falei: olha, bom, vamos consultar. Então vamos ver um banco. O banco era o Wells Fargo. Quanto é que é a taxa de juros aí? Falei: minha nota é 870, tá? Aí foi lá, consultou lá, falou: olha só, ele consegue fazer a 1,5% de juros ao ano. Falei: não, vamos pegar um segundo. Aí fomos no Bank of America, tá certo? Mesma história, tal. Falei: olha, minha nota é 870. Eu já tenho uma oferta de 1,5. O que você pode fazer? Eu consigo fazer a 1,25. Aí eu fui no banco que eu tinha relacionamento, que era o Citibank, né? Conversei com o gerente e falei: olha, além disso, eu tenho minha conta aí com você. Então, você sabe, né, você sabe o que eu recebo, sabe, né, como é que eu opero. E aí a minha nota é 870. Ele falou: bom, já que você é cliente, eu vou fazer a 0,95 ao ano. Então, com isso, eu empodero não só a pessoa física, mas a pessoa jurídica, de chegar lá e ter algo para falar: olha, eu sou um bom pagador, entendeu? Se você não me der o crédito, alguém vai me dar. Né? E com isso você estimula a competição e traz uma nova dinâmica. E você empodera realmente a pessoa física, a pessoa jurídica, a ter realmente uma referência que ela pode usar nos vários agentes de crédito. E isso aí traz uma segurança maior. E até por curiosidade, muitos casais, às vezes, antes de casar, um puxa a nota de crédito do outro, tá? Para saber: olha só, esse cara tá certo. Ou seja, para escolher um noivo é melhor... 870, sei lá, eu vou com alguém de 220, né? Não sei, entendeu? Aí, olha só, então tomar cuidado aí, né? Ô, Elias, mas curiosidade, então, tá? Para casar é melhor consultar se está no cadastro positivo? Não, casar é sempre positivo aí, tá certo? Então, é melhor estar no cadastro positivo. Bem, nós sabemos que em 2020 houve aí uma oportunização de crédito do mercado financeiro, né? Várias linhas de crédito surgiram aí, mas é super importante que o empresário entenda essa ferramenta no dia a dia. E nós sabemos que existe aí ainda uma dificuldade de alimentação desses dados por parte das empresas, né? Explica melhor isso para a gente, Elias, e como é que isso funciona? Olha, esse é um ponto a se refletir, né? No cadastro positivo é como se fosse um clube, um consórcio de informações. Vários setores participam, né? As instituições financeiras mandam as informações dela,
as telecomunicações mandam as informações delas, as utilidades como água, luz e gás mandam também as informações, e o varejo também, né, tem a oportunidade de compartilhar também as informações. Então, com isso, o compartilhamento de informação acaba dando o que a gente chama de uma visão 360, né? Eu vejo como é que ele paga água, como é que ele paga luz, como é que ele paga telefone, como é que ele paga gás, como é que ele paga um empréstimo de carro e como é que ele paga realmente um crédito que ele pegou num comerciante, tá certo? Ou numa pequena empresa. Então, isso traz uma solidez muito grande de informações para que se tenha uma precisão muito maior no fornecimento do crédito, e com isso você pode oferecer taxas e condições específicas para cada uma das pessoas de acordo com a sua nota, e com isso você fomenta a pessoa a ter o comportamento saudável e evitar a inadimplência. E também com isso se evita o que a gente chama de superendividamento. Às vezes a pessoa pega crédito aqui, ali e outros créditos aí, de repente, olha só, não dá para dar mais crédito, por exemplo, tá certo? Mas o cadastro positivo, ele traz simplesmente essa precisão na avaliação e, com isso, abre-se a oportunidade de se ter um produto específico. E o cadastro positivo, como tem várias pessoas que não são bancarizadas, elas acabam sendo incluídas. Agora, com as telcos, a gente recebeu cerca de 53 milhões de registros, tá? E 13,15% desses registros são pessoas que não estavam visíveis no cadastro positivo das instituições financeiras. Então, nós estamos falando de 7,2 milhões de pessoas físicas e jurídicas que não eram visíveis ao crédito pelo cadastro positivo. Então, com isso, a gente fez a inclusão financeira dessas pessoas físicas e jurídicas, de modo que elas, quando o agente de crédito for consultar um birô, ele tem informação e pode realmente ter a certeza que ele vai fazer uma avaliação de risco justa e oferecer uma condição que seja razoável ao tomador de crédito. Excelente. E então nós podemos entender que o cadastro positivo é uma ferramenta para que se possa analisar muito melhor o crédito. Tá certo isso? Perfeito. É isso mesmo. Muito bem. E aí, Elias, tem uma coisa que é bastante importante, que são os micro e pequenos empresários que têm que se preparar para essa nova realidade de mercado. Como é que eles fazem para analisar como está a condição de sua empresa, para pesquisar seu nome, o nome dos sócios? Como é que funciona tudo isso? Crédito não é coisa, como é que se diz, que se faz instantaneamente, exige uma preparação. A primeira pergunta para o tomador de crédito é: será que eu não tenho dinheiro parado em estoque, por exemplo? Eu posso, talvez, fazer uma liquidação e não preciso tomar o crédito? Outra pergunta que é realmente feita é: como é que estão minhas contas a receber? Eu tenho recebimento futuro para quando? Entendeu? Posso esperar? Né? Como está a relação de receber, de recebimento e que eu pago o meu fornecedor? Será que eu consigo negociar, estender o pagamento do fornecedor e antecipar um pagamento do credor? Então, essas são perguntas que têm que ser feitas, né? Outra coisa importante na preparação é qual é o objetivo do crédito, né? Por que eu estou querendo crédito? É capital de giro? É investimento em equipamento, matéria-prima, produto? Né? E é possível trocar um bem, por exemplo, tá certo? Eu tenho um carro parado, será que eu não posso vender em vez de pegar o crédito? Né? Para poder pegar um crédito realmente numa necessidade que faça sentido. Né? É importante revisar as finanças da empresa, tentar negociar prazo para reduzir a inadimplência e, às vezes, até mesmo recursos familiares. Aqui no Brasil, às vezes, as pessoas têm um pouco de dificuldade de fazer isso, mas nos Estados Unidos e em outros países é normal. A gente chama de family and friends, né? A gente recorre muitas vezes à família e amigos, né? Numa necessidade financeira. E se realmente, uma vez que passou por tudo isso aí, o que é importante saber? Primeiro, a política comercial, né? Dos credores, né? Se eles têm juros, quanto é o juro, quanto é o prazo, taxa,
se tem algum bem garantia, certo? Comparar as condições entre os vários credores que você está, né, buscando, bancos ou cooperativas, e utilizar a nota de crédito para negociar. Outra coisa importante é a preparação para burocracia, né? Existe uma burocracia. O crédito do futuro vai ser instantâneo, vai ser tudo digitalizado, mas hoje, o que eu tenho que ver? Primeiro, se a documentação da empresa está ok, tá certo? A documentação dos sócios também estão de acordo. Se as minhas obrigações de crédito estão todas, né, quitadas, estão em dia, dentro do possível. Se eu paguei todos os meus impostos, tá certo? E se eu tenho o cadastro positivo. Então, com isso, eu consigo, quando o credor vai olhar, ele vai olhar exatamente isso aqui. Qual é o documento da empresa, quem são os sócios, como é que está a sua nota de crédito, tá certo? Como é que, se você não tem nenhuma negativação, né, se você tem algum imposto parado ou não, e se você é importante ter certeza, né, consultar os birôs de crédito, são 4 birôs de crédito no Brasil, certo? Só para elencar para vocês têm a Boa Vista, vocês têm a CODE, vocês têm a Serasa e o SPC Brasil, que são os 4 sócios da NBC. E consultar os 4 birôs e verificar o seguinte: deixa eu ver se o cadastro positivo meu está lá. Se não tiver, procure o seu banco, procure alguma empresa que você tenha crédito, tá certo? E solicite que envie as informações. Aí os birôs conseguem levar essas informações e, com isso, eles processam e você tem o benefício de participar do cadastro positivo. Excelente. Então, como recomendação básica aqui, e que muitas vezes o empresário ele acaba sofrendo porque ele está tão envolvido na rotina do dia a dia, com as problemáticas da empresa, com toda a burocracia que nós sabemos que existe ainda a ser vencida no nosso país, com a complexidade tributária do nosso sistema, o empresário acaba se enlouquecendo um pouco e, muitas vezes, não fazendo uma opção mais assertiva na hora da tomada do crédito, né? Então, a gente precisa prestar muita atenção nos juros que um cartão de crédito oferece, que são exorbitantes, ou seja, comparar, se preparar, estar devidamente estruturado nas suas documentações e aí tomar a melhor decisão em relação à tomada de crédito. Sabemos que no Brasil os empréstimos ainda informais não são cultura, né, pela característica do nosso povo, então que nós estejamos, enquanto empresários, preparados e devidamente estruturados para que, quando seja necessário, seja para melhorar o fluxo de caixa, seja para corrigir algum endividamento ou até mesmo para o crescimento, para novos investimentos na sua empresa, para que você tenha a melhor assertividade na tomada do seu crédito. E, por isso, o cadastro positivo vem ao encontro dessa perspectiva de melhores condições na tomada de crédito. Está certo isso, Elias? Perfeito, exatamente isso. O crédito precisa de preparação, precisa realmente de ter consciência da necessidade e precisa de uma tomada não emocional, uma tomada de decisão não emocional, e sim racional. Seguir um processo, certo? Consultar a sua nota, visitar o gerente, amigo que você tem no banco, e visitar outras fontes de recursos e comparar, tá certo? E Perfeito. Com isso você traz as melhores condições para você, e com isso você pode fomentar a sua operação e às vezes até mesmo negociar um crédito mais caro, negociar um crédito mais barato para quitar um crédito mais caro, tá certo? Muitas vezes a pessoa está com um cartão de crédito muito alto, tá certo? Uma taxa de juro alta, de repente ele consegue no banco um financiamento, uma taxa de juro mais baixo, então ele troca uma dívida mais cara por uma dívida mais barata. Está falando e eu estou refletindo também aqui quanto se faz necessário no currículo escolar educação financeira, não é, Elias? Esse é um tema que nós deveríamos trazer, porque educação financeira, desde a base,
da formação, porque muitas vezes o empresário ainda sofre para fazer as suas escolhas, para fazer a sua gestão, porque não passou aí pela experiência formal da educação financeira no seu desenvolvimento enquanto pessoa e enquanto empresário, bem como o consumidor, que também deve fazer as suas opções de investimento, poupança, não gastar tudo que ganha, guardar sempre um pouquinho para que ele mantenha o seu cadastro super positivo, o seu score lá em cima, e na hora que ele precisar, ele terá, obviamente, as melhores taxas de juros. Agora, me diz uma coisa, Elias, como é que o associado da ACIL, da nossa amada ACIL, se beneficia, então, com o cadastro positivo? Olha só voltando ao seu ponto, educação financeira ela é a base, tá certo? A pessoa que realmente vai empreender, a educação financeira tem que fazer parte do dia a dia, tem que fazer parte da sua preparação, e ela é fundamental para que você traga o benefício dos usos dos recursos financeiros, né, para o seu bem-estar, tá certo? E, com isso, o que o cadastro positivo traz para a pequena empresa? Acho que ela traz como se fosse uma moeda de duas faces, tá? Na face que você vai tomar crédito, tá certo? A vantagem é de ter uma condição mais justa e melhor do crédito, tá certo? E, com isso, o cadastro positivo, por exemplo, quem está no cadastro positivo, o programa, em 2 anos, trouxe uma redução de 10,4% na taxa de juros anual, por exemplo. Tá certo? Isso é fato. Isso aí saiu no Banco Central. O cadastro positivo também, ele reduz, né, segundo estudo do próprio Banco Mundial, 42% da inadimplência. Tá certo? Como a avaliação é muito mais precisa, isso aqui acaba realmente dando todo esse benefício para o participante do cadastro positivo. E, por exemplo, né, o cadastro positivo, as empresas pequenas, micro e pequenas empresas, segundo o estudo do Banco Central, 30% delas migraram para uma faixa de nota maior. Tá? Estão me ouvindo? Alô? Sim, sim. Oi. Perfeito. Tá certo. E, com isso, o que aconteceu? As pessoas, esses 30% que aqui, né, foram beneficiados, eles tiveram uma melhor condição de taxa de juros, tá certo? Melhor condição de acesso a recurso. E o que é importante também para a pequena e média empresa é que ela use o cadastro financeiro, use a nota de crédito como positivo, tá certo? Porque você pode ter a nota de crédito só com negativo, ou negativo e positivo. Futuramente vai ser uma nota só, tá certo? Então, nesse período de implementação, alguns birôs oferecem o score negativo, o score positivo ou o score combinado, tá certo? Futuramente vai ser só um score, uma nota só. Então, use, né, pague pelo score positivo, porque ele é muito mais assertivo, traz uma segurança maior e, com isso, traz uma oportunidade, inclusive, das pequenas e médias empresas se desbancarizarem. O que eu quero dizer com isso? Em vez de você vender com o seu cartão, né, a partir do cartão de crédito, você pode voltar e ter a opção do crediário. Certo? O crediário começou nos primórdios do crédito, né, no comércio e na indústria, e olha o que aconteceu. Devido ao risco, à análise de risco, o empresário acabou passando esse risco para o cartão de crédito. Só que, quando ele faz isso, ele deixa 5%, 6%, né, na mesa, tá certo? E a gente sabe que a taxa de inadimplência hoje, ainda sem o cadastro positivo, ela realmente vai acabar melhorando, é cerca de 3,2%. Então, fica 1,8% na mesa, tá certo? Então, se eu usar o cadastro positivo, que me dá uma assertividade na menor, né, de menor taxa de inadimplência que os 3,2%, que é o histórico, eu tenho a oportunidade de oferecer o crediário. Isso aí me traz uma relação mais próxima
do meu cliente, inclusive ele, né, estreita meu relacionamento, oferece a oportunidade dele visitar a loja e você oferecer outras coisas, e você, estreitando o relacionamento, você também estreita a confiança que você vai receber, e o crediário, através do cadastro positivo, passa a ser uma opção, inclusive, de produto para o pequeno e médio empresário. Perfeito. Eu fico me imaginando, enquanto consumidora, de chegar em uma loja e o atendente me dizer assim: olha, dona Márcia, a senhora tem um benefício de desconto porque a senhora tem um excelente cadastro positivo e, dessa forma, nós queremos a senhora sempre presente no nosso estabelecimento. Já pensou o nível de fidelização que isso traz com o consumidor e quanto isso vai fazer bem para esse consumidor e quanto vai trazer de tranquilidade para o empresário de saber que a carteira de cliente dele é uma carteira de cliente que tem o seu cadastro positivo. É ganho para todo mundo, além de que, Elias, tem um fator fundamental. Hoje, nós temos muito dinheiro que não circula. O cadastro positivo ele também vem trazer uma receita maior para a economia, que hoje fica retida nas grandes instituições financeiras, levando lucro para uma pequena parte aí de empresas. A gente precisa ser consciente e justos e melhorar aí a nossa performance de negociações e aquisições e vendas. Eu acho que é fantástico. E eu tenho aí uma pergunta para você, já de um dos nossos participantes, uma pergunta bem interessante. Você citou que o cadastro positivo nos Estados Unidos já tem aí 30 anos de existência, né? E a pergunta é: por que o sistema financeiro demorou tanto para também usar os bons pagadores como parâmetro para a tomada de crédito? Olha, o que eu posso dizer para vocês aí, né? A relação crédito-PIB, tá certo? O volume de crédito que eu tenho com relação ao volume todo da economia do país, no Brasil, hoje é de 52%. Nos Estados Unidos, é 150%. Por quê? Existe uma confiança tão grande no sistema de avaliação do crédito em que a economia se alavanca. Por isso que os Estados Unidos é o que é uma economia pujante, porque tem muitas informações, o cadastro positivo já existe há 30 anos, as pessoas já se educaram com ela e, com isso, todo mundo sente a vontade e, com isso, o volume de crédito cresce. Então, esse é o primeiro benefício que a gente vai colher ao longo do tempo. Agora, a pergunta é: por que se demorou tanto? Eu vou dizer para você, eu cuidei de 17 países, né? Quando estava na Equifax, fui presidente da Equifax, e visitando os 17 países da área internacional, eu descobri o seguinte: é um fator cultural. Tá? Enquanto o anglo-saxão, né, que eu estou falando aqui, né, os Estados Unidos, Inglaterra, os países, né, que têm a cultura inglesa, né, ou americana, eles prezam pela transparência. Tá certo? Então, as pessoas fazem questão de deixar suas informações disponíveis, porque isso traz transparência, traz segurança. Os países latinos, geralmente, têm um receio de que deixar as informações acaba expondo o consumidor ou a pequena e média empresa. E exatamente o contrário, o compartilhamento de informações dentro das normas e com objetivo específico traz a transparência. Então, com isso, se demorou muito tempo no Brasil, esse debate. Esse debate já tem mais de 20 anos, tá certo? A gente conseguiu implementar em 2011. O cadastro positivo era aquele que a pessoa tinha que pedir para entrar. E agora a gente fez o seguinte, né? Conversamos com o governo, não foi eficiente. O governo, o Ministério da Economia, o Banco Central ambos entenderam que era importante oxigenar o crédito. E, com isso, todas as pessoas entram e saem aquelas que acham que, né, não querem participar. É um direito que existe. E, com
essa participação e a consolidação dessas bases nos birôs trouxe a democratização. Antigamente, o Banco Itaú não via o cliente do Banco Bradesco, tá certo? E a mesma coisa existia do comerciante, existia nas telecomunicações. Agora, como esse cadastro é consolidado, todo mundo tem acesso a todas as informações e, com isso, a gente acaba democratizando e trazendo equilíbrio e a competição no mercado de crédito. Perfeito. E aí você imagina a disputa que as instituições financeiras terão pelos cadastros positivos. Quem vai ganhar é o cliente, é o consumidor, e isso é fundamental, né? E a nossa segunda pergunta, Elias, é de que forma o cadastro positivo aumenta a confiança do mercado? Ele aumenta a confiança do mercado pelo seguinte: o mercado, a palavra crédito vem do latim credere, credere é confiança, tá certo? É exatamente a raiz da palavra do crédito. Então, o cadastro positivo, como ele traz várias visões de vários setores e informações sobre várias operações de crédito, embora não fale o que você comprou, mas fala do compromisso que você teve e como você se comportou, isso aí traz uma visão muito mais precisa, muito mais transparente, e com isso, fazer negócio é confiança, gente, tá certo? Então, eu tendo uma confiança, tendo uma base que me traga essa confiança, certamente os negócios acontecem. Perfeito. Nós sabemos que negócios, antigamente, eram pautados no fio do bigode, né? Não é da nossa época, né, Elias? Não é da nossa época, mas lá nos primórdios, nós sabíamos que os negócios eram fechados no fio do bigode, e depois nasceram os contratos, os acordos negociais para sustentar, então, a tese da palavra. E o cadastro positivo, ele vem, ao meu ver, para ir retomando a base da confiança nas relações negociais. Então, isso é uma coisa muito boa, sem sombra de dúvida, uma questão que vem trazer para o âmbito dos negócios a base da confiança novamente pela reputação e não pelo que se diz, né? A nossa outra pergunta: o cadastro positivo já está influenciando nas taxas de juros praticadas no país? E as condições para a concessão do crédito já estão melhorando com essa ferramenta no Brasil? Sem dúvida. O Banco Central, na análise que fez, depois, se as pessoas que tiverem interesse, a gente pode compartilhar até um infográfico, né? Depois, se você tiver interesse, Márcio, a gente põe um infográfico para vocês verem o impacto, para você distribuir, inclusive, para os associados. A taxa de juros anual caiu 10,4%. Tá certo? Perfeito. E eu vou citar aqui o nome aqui, porque a gente fez um case, inclusive, com a Midway, né? Vocês conhecem a Midway, que é o braço financeiro da Riachuelo, né? E o que aconteceu? A Midway, durante a pandemia, onde se tinha toda a insegurança, porque as pessoas estavam deixando de pagar, a renegociação, o cadastro positivo, apesar de ter somente 2 anos, foi a base, foi o alicerce da segurança de dar o crédito, porque se tinha um histórico, né? E se relevou o momento, né, de um problema que a pessoa tem de inadimplência ou de renegociar o prazo, né, para poder fazer as suas operações de crédito. E a Midway usou o cadastro positivo durante a pandemia e ela ampliou 10% a sua base de cartão de crédito emitidos. 120 mil novos cartões de crédito foram emitidos simplesmente pelo uso do cadastro positivo. Perfeito. É impressionante o que uma ação pode gerar de transformação no mundo dos negócios, né? Agora, o mais legal disso tudo é você trazer à tona o que o bom comportamento pode trazer de benefício para o consumidor e para o empresário. Ou seja, é bom ser bom, né?
essa é uma questão que é bem importante para nós trazermos aqui. É bom ser bom, acho que é fundamental tudo isso, né? E nós temos mais uma pergunta aqui, Elias. Com as informações do cadastro positivo, preciso ter algum cuidado especial em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD? Essa é uma pergunta que eu volta e meia eu recebo. Olha só, a gente tem como é que se diz, 3 grandes princípios, né? Nós temos o Código de Defesa do Consumidor, né? Eu vou falar mais amplamente aqui. Nós temos a Lei de Proteção do Cadastro, né? A Lei de Proteção de Dados Pessoais e o Cadastro Positivo. As 3 leis estão no mesmo nível de hierarquia, tá certo? E as 3 foram construídas bastante harmonicamente. O Código de Defesa do Consumidor reconhece o direito, né, de negativação para poder se fazer a recuperação do crédito e coloca bem claramente que a operação dos birôs de crédito é algo de interesse da comunidade, tá certo? A Lei de Proteção de Dados Pessoais fala, no artigo 7º, inciso 10, por exemplo, que para o uso do crédito, tá certo? Isso aí vai ser tratado numa legislação específica. E essa legislação, então, para o uso do crédito, é uma base legal para o uso das informações. Isso me dá todo o respaldo. E a legislação específica para análise de crédito, tá certo? Uma delas aqui é realmente o cadastro positivo. Tá certo? Então, o cadastro positivo tem todo o respaldo legal, não só do Código de Defesa do Consumidor, mas também pela Lei de Proteção de Dados, de acordo com a própria lei, o artigo 7º, inciso 10. Perfeito. Elias, só mais uma pergunta, se você me permite, o pessoal está animado aí, participando. Por que o senhor Elias acha que ainda existam pessoas que são contra o cadastro positivo e saem do cadastro positivo? Vamos lá. Existem pessoas que se sentem incomodadas em compartilhar informação e existem, né, essas pessoas talvez esteja exatamente no problema da educação financeira. Talvez elas não tenham as informações necessárias, né, para entender como é que funciona o cadastro positivo, tá certo? Se sentem que pode haver algum risco, não existe risco nem legal, nem operacional, porque os birôs têm a última tecnologia em nível de segurança, de tratamento de dados e manutenção dos dados de uma maneira ser usados de acordo com as bases legais, tá certo? Então, as pessoas acham que está fora, né, vai beneficiar, e pelo contrário, a pessoa saindo, ela reduz a transparência. Em reduzindo a transparência, se eu tenho 2 pessoas, tá certo? Uma tem uma nota X, outra tem uma nota Y maior, por causa do cadastro positivo, para quem que eu vou oferecer? Eu vou oferecer para quem tem nota maior. Para que eu vou dar crédito para alguém que tem um risco maior? Tá certo? Então, existe talvez a falta de informação, tanto quando as pessoas querem sair do cadastro positivo, os birôs sentaram, o setor se organizou para poder explicar, você quer sair mesmo? Olha o que acontece, né? Quais são os potenciais problemas que você pode ter para que a pessoa tome essa decisão de uma maneira bastante consciente. E o número é muito pequeno, gente, das pessoas que saem, tá? Tá certo? Então, a gente tem feito esse trabalho e, para vocês terem ideia, na Europa, por exemplo, para a legislação, as recomendações europeias, para a comunidade europeia sobre crédito, existe na própria regulação em que o credor ele é obrigado a mandar as informações positivas, tá certo? Porque isso é do melhor interesse do tomador de crédito. Perfeito. Cada vez mais fica claro a transformação cultural que nós estamos passando.
Começa aí pela ficha limpa dos nossos representantes, dos nossos políticos, e que todos nós, enquanto cidadãos, deveríamos avaliar as pessoas que têm boa conduta antes de nós fazermos as nossas escolhas. E o cadastro positivo ele vem, então, para fortalecer a visão de que o bom comportamento resulta em bons resultados para o consumidor e também para o empresário. Eu gostaria de agradecer imensamente o Elias Sfer, que nos concedeu essa grande oportunidade, mas eu gostaria de te fazer uma última pergunta, e aqui é a minha curiosidade de saber o seu ponto de vista. O que devemos esperar para a economia no segundo semestre? Opa, essa é uma pergunta boa. Olha só, o governo brasileiro, assim como os outros governos, né, no mundo inteiro, entenderam o momento da crise sanitária e entenderam o impacto econômico, e foi uma ação, como é que se diz, global, né, do governo colocar uma série de créditos, tá certo? No mercado, operações de crédito, para poder socorrer, nesse momento, o impacto da pandemia na economia, porque a gente teve que realmente ficar, né, limitar a mobilidade, evitar o risco de contaminação, e o governo fez vários, né, programas. Um grande deles foi o Pronamp, por exemplo. Tá? O Pronamp colocou cerca de 37,5 bilhões de reais no mercado, né, com o auxílio emergencial. Também o auxílio emergencial também foi outro ponto importante, inclusive para as pessoas, né? E socorreu cerca de 520 mil pequenas empresas. Só que essa curva ela está acabando, tá certo? Outra coisa importante que as pessoas aprenderam durante a pandemia: é melhor sentar e renegociar do que você realmente cessar o relacionamento, né? Tá certo? Então, muitos dos credores entenderam que era importante renegociar. Renegociar, eu acho que esse foi um exercício muito interessante durante esse momento, né, que passamos. As pessoas postergaram 2, 3 meses. O crédito do Pronamp, por exemplo, dá 8 meses, foi estendido para 11 meses de carência, né? Então, com isso, se deu um alívio, né? Agora, com a vacinação avançando, cada vez mais as restrições devem cair, tá certo? E a economia deve retomar. Então, existem aquelas pessoas que já tinham problema, apesar de receber o crédito, elas realmente possivelmente não vão sobreviver, tá certo? Na parte econômica, muitas empresas, né, não conseguiram sobreviver, porque também já tinham problema. Algumas não conseguiram se adaptar, porque esse é um novo momento de adaptação. E olhando macroeconomicamente, né, o fechamento de uma empresa é algo ruim, mas, ao mesmo tempo, abre espaço para que as outras também venham, tá certo? Então, com isso, é um ajuste de mercado. Então, algumas empresas se ajustaram e obtiveram bons resultados na pandemia, e esse aprendizado seguiu em frente. Então, eu sou, como é que se diz? Eu sou um otimista. Primeiro trimestre do Brasil cresceu 1,2%. No ano passado, falavam que o Brasil ia cair 9,5% a economia, caiu 4,2%. Aí começaram o ano falando que o Brasil vai crescer 2,5%, agora a projeção está em 5,2%. Então, eu acho que as pessoas têm que acreditar, têm que trabalhar, tá certo? E tem que realmente ter otimismo, ter realmente a vontade de se ajustar e se reinventar e seguir em frente. Então, eu acredito que vai ter retomada, certo? Ela vai ser uma retomada, né? Talvez que, né, naquele símbolo da Nike, né, que faz aquele Vzinho e depois sobe rapidamente, né? E eu espero realmente que o uso do cadastro positivo, o uso do crédito, seja certamente mais uma ferramenta nessa retomada, e que as empresas, as pessoas realmente usem o crédito de uma maneira responsável, certo? Tenham um consumo consciente, use de uma maneira responsável
E se você é credor, faça um crédito sustentável. Não dê crédito para quem não pode ter crédito, tá certo? Porque com isso você estaria alimentando o superendividamento. Então, eu acho que a receita é realmente seguir em frente com as suas operações, se reinventar e utilizar o crédito de uma maneira sustentável. Perfeito. Elias, eu quero te agradecer imensamente, dizer que foi enriquecedor e chamar a atenção, então, para os nossos empresários que utilizem, alimentem as informações do cadastro positivo e que os consumidores consultem o seu score e melhorem ainda mais a sua condição de obtenção de crédito. Elias, o nosso grande abraço, e eu queria registrar aqui um abraço especial para o nosso amigo em comum, Hugo Gonçalves, deixar aí a nossa gratidão a você, Hugo, sei que está nos assistindo, e dizer que nós estamos aqui abertos para atender a necessidade do nosso associado, que a Sil vem se reinventando cada dia mais, trazendo informação de ponta para contribuir com você, que faz parte da nossa vida. A Sil Londrina vai estar no ar essa nossa live. Elias, abraço de coração, sucesso. Te esperamos pessoalmente aqui na Sil para tomarmos um delicioso café. Sem dúvida. Obrigado, Márcia. Parabéns para a iniciativa e um forte abraço para o Will, meu querido amigo aí. Muito obrigada, um abraço a todos e até a próxima.